Começa agora mais um Raio-X Sporting, na semana em que os Leões recebem em Alvalade o Sporting de Braga. Começa a segunda volta do Campeonato Nacional. O Sporting inicia esta quarta-feira a segunda volta do campeonato, sem Paulinho, castigado após a expulsão na final da Taça da Liga. Os Leões defrontam o Sporting de Braga no estádio José Alvalade. A final da Taça da Liga em Leiria ficou ensombrada por casos de arbitragem. João Pinheiro voltou a estar num clássico e voltou a merecer críticas por parte dos Leões. Na análise ao clássico com o Futebol Clube do Porto, Rubén Amorim destacou a exibição e o domínio dos Leões. Os números dão razão ao treinador numa prestação que vai estar em análise neste Raio-X Sporting. Como sempre, à segunda-feira, damos as boas-vindas ao Miguel Braga, ao Manuel Fernandes, ao Pedro Azevedo e também ao João Olivença. Muito boa noite aos quatro. Uma vez mais, agradecer pela vossa presença e por podermos contar convosco. Miguel, a união da equipa do Sporting sai reforçada, apesar da derrota em Leiria na final da Taça da Liga? Boa noite, André. Eu diria que a equipa tem que estar cada vez mais unida para fazer face a todas estas adversidades que vão acontecendo no nosso caminho. Manuel, aberto, fechado, repartido, de que jogo é que está à espera na quarta-feira com o Sporting de Braga? Boa noite. Eu acho que estou à espera de um jogo aberto, duas equipas com qualidade para jogar um bom futebol. O Braga também já demonstrou isso. Não, por termos ganho 5-0, não penso que há facilidades neste jogo e eu espero que o Sporting esteja inspirado e que ganhe o jogo. Pedro, hoje contamos contigo aqui em estúdio, portanto faço-te desde já a pergunta habitual. Armando Evangelista, no jogo com o Sporting, ficou com dúvidas relativamente ao protocolo do vídeo-árbitro, em lances como o do golo que foi anulado ao Aroca. Queres explicar? Sim, boa noite a todos. De forma muito sucinta, o protocolo diz que quando é obtido um golo, toda a jogada tem que ser analisada na sua fase, desde que inicia a sua fase atacante. Naquela situação, como a bola nunca recuou em nenhuma fase da jogada, o VAR foi analisar e viu que de facto houve aquela infração ao jogar a bola com a mão. Portanto, esteve bem o VAR, foi cumprido o protocolo. João, a ausência de Paulinho vai mudar a forma de atacar do Sporting na quarta-feira? Boa noite, André. Sem dúvida, a forma de jogar do Paulinho é uma forma que permite sempre que exista aqui um apoio, um jogador ali no meio campo para fazer depois a transição para o ataque, dá muito apoio aos jogadores do meio. Vamos ver que o jogador vai jogar naquela posição, porque não vem estar Paulinho, nos retiraram o Paulinho de forma injusta para o jogo agora do Braga. E daqui a pouco também vamos analisar com maior profundidade este tema. Começamos pela arbitragem, naturalmente, da final da Taça da Liga e começamos por ouvir as palavras do presidente do Sporting, Frederico Varandas. No final do jogo, Frederico Varandas elogiou a exibição dos Leões e destacou o domínio do Sporting até o momento em que deixou de jogar em igualdade numérica com os Dragões. Quando jogámos 11 para 11, fomos muito superiores ao nosso adversário, demonstrámos isso em campo, fomos uma grande equipa, fomos melhores enquanto tivemos 11 para 11. Mas depois, infelizmente, tem-se repetido esta história. Eu, curiosamente, fui ver nos últimos 5 jogos entre Sporting e Porto. O Sporting tem 6 expulsões contra apenas uma do nosso adversário. O árbitro João Pinheiro conseguiu ter o rigor de mostrar o segundo amarelo ao Paulinho naquele lance, mas o VAR não teve o mesmo rigor a perdoar um vermelho direto por uma agressão clara, que o VAR não pode falhar, do Wendel ao Pote. Também temos um jogo onde o Otávio termina sem um único cartão, mas também poderia ser surpresa, mas não é, porque o Otávio, em 17 jogos na Liga, tem apenas um cartão amarelo. Felizmente, eu sou um otimista, acredito que este condicionalismo que os árbitros ainda têm e está a demorar a sair, mas eu acredito, sou otimista, nós somos resistentes, também somos jovens e eu acho que vai acabar por mudar. Foram as declarações do presidente do Sporting no final do jogo com o Futebol Clube do Porto, Miguel, mas antes de irmos a estas palavras propriamente ditas, eu propunha aqui que
começássemos pela nomeação, porque foi de alguma forma também questionada. Parece-te que depois do que aconteceu no clássico da temporada passada no Estádio do Dragão, do que aconteceu durante o jogo, depois do jogo, mas falando aqui do jogo, obviamente, porque estamos a falar de João Pinheiro, das declarações na altura também do presidente do Sporting, que chegou a revelar que João Pinheiro, ao intervalo, pediu desculpa aos jogadores do Sporting por alguns lances que se passaram. Compreende-se esta nomeação por parte do Conselho de Arbitragem para a final da Taça da Liga em mais um clássico? Enfim, a grande questão aqui é que entre um jogo e o outro, entretanto, passou-se um ano. Temos que ter essa leitura. E se não estou em erro, o João Pinheiro já arbitrou mais clássicos, entretanto, e a sua exibição no Benfica-Porto, se não estou em erro, acabou por ser elogiada, e por isso não é a questão aqui, não diria que é a nomeação, mas depois o que se passa dentro de campo. E isso é aquilo que acabou por marcar mais uma vez o jogo, e João Pinheiro tem este condão de mais uma vez nos tirar um título por causa da sua exibição. A conclusão a que se chega, e fazendo também, ouvindo as palavras do Presidente, é que é muito fácil expulsar-se jogadores do Sporting e da mesma forma que é muito difícil expulsar jogadores do Futebol Clube do Porto. Para se ter uma ideia destes números que o Presidente estava a falar, o Porto, apesar de ter tido um jogador expulso nestes últimos 5 jogos, nunca jogou em inferioridade numérica contra nós. Já nós jogámos... Sabe quanto tempo é que nós jogamos em 5 jogos, Manel? Sabe quanto tempo é que nós jogamos em inferioridade numérica? E eu não estou a contar com os descontos de tempo, ou seja, só estou a contar até aos 90 minutos, 86 minutos. Ou seja, em 5 jogos, o Sporting jogou 86 minutos em inferioridade numérica contra o Futebol Clube do Porto. E eu acho que isto é no mínimo, causa para reflexão e para se perceber, ou para se tentar perceber aquilo que se poderá passar. Porque, de facto, e mais uma vez o Presidente diz isso, houve um rigor, houve o tal rigor sempre muito bem aplicado aos jogadores do Sporting, mas se olharmos para todo o jogo, nunca houve esse rigor com os jogadores do Futebol Clube do Porto, porque senão, pura e simplesmente, enfim, o jogo teria sido outro, com mais do que uma expulsão do Futebol Clube do Porto, até ao momento do Paulinho. Mesmo o momento do Paulinho, quando ele está no chão, não sei se vamos mostrar as imagens ou não, mas elas circularam com close-ups, digamos assim, na internet. A verdade é que se vê ao longo, e viu-se com alguma atenção, as provocações constantes dos jogadores do Futebol Clube do Porto aos jogadores do Sporting, simulações, etc., e nada disso foi sancionado pelo árbitro ou pelo VAR, porque... há um dos lances que o VAR poderá ter, ou melhor, que o árbitro poderá ter desculpa para não ver. Diria que o VAR, essa desculpa não existe, porque ele está lá para ver exatamente estas agressões e este tipo de faltas que poderão falhar ao árbitro de campo. E a conclusão a que se chega, depois de analisar estes números, da facilidade com que se expulsa jogadores do Sporting, e de nós em 5 jogos termos jogado 86 minutos em inferioridade numérica com o Futebol Clube do Porto, acho que chegou a altura das pessoas que gostam de futebol refletirem um bocadinho sobre estes números, já para não falar que, de facto, houve 2 partes completamente distintas, numa onde se jogou futebol e onde nós tivemos a infelicidade de estar a perder porque merecíamos, de facto, estar a ganhar, uma coisa mais ou menos unânime, e depois houve a segunda parte onde não se jogou futebol e onde houve uma equipa a provocar e nestas constantes simulações e picardias e a dar beliscões e a fazer estas malandricezinhas, e depois ficam todos muito contentes porque levam-se avante. Como digo, acho que foi pena para o futebol português não se ter mantido o nível da primeira parte, mas isso não se manteve graças a 2 equipas, e que nenhuma delas é o Sporting. Era disto que estavas a falar, graças à equipa, sim. Foi graças à equipa de arbitragem e graças ao Futebol Clube do Porto, obviamente. Manuel, também nós estamos aqui a ver algumas das imagens que marcam então este jogo. Aqui no caso é no lance que depois que segue ao lance de Paulinho e que depois provoca a expulsão do Paulinho com o Otávio, que provoca a expulsão do ponta de lança. Nós já vamos falar aqui sobre este lance em concreto, mas faço também a pergunta que fiz aqui ao Miguel relativamente à nomeação. O que é que lhe parece, o que é que lhe pareceu esta decisão do Conselho de Arbitragem? O Miguel diz que, entretanto, e é verdade, que houve aqui um ano de intervalo entre esse jogo no Estádio do Dragão. João Pinheiro apitou mais clássicos, nomeadamente Portos Benficas, mas parece-lhe sensato, por parte do Conselho de Arbitragem, escolher João Pinheiro para apitar esta final da Taça da Liga? Não.
Não parece e não aceito. Não aceito porque eu, quando vi o treinador do Futebol Clube do Porto elogiar um árbitro que tinha feito uma exibição na época anterior, horrível, em que possivelmente tirou o campeonato ao Sporting, nunca poderia ser nomeado para um jogo desta natureza. Um jogo importante, duas equipas que normalmente jogam um futebol... Aquilo que eu penso neste caso é que o Porto é useiro e vezeiro disto. Eu estive em Leiria a ver o jogo e eu, como homem do futebol, o que me regalou ver foi, de facto, o banho de futebol que o Porto levou nos primeiros 45 minutos. E quando o Porto não tem argumentos para combater com o Sporting, arranja os deles, que é jogar na simulação, jogar na confusão, jogar na provocação, e aí é que os nossos jogadores às vezes pecam, que vão atrás deles, vão atrás daquilo que eles querem, na provocação, e acontece, o árbitro viu, e o VAR viu as agressões que houve, não foi do Sporting, do Porto também houve muitas. E, portanto, esta é escandalosa. A do Pepe. Manuel, lembra-se daquele lance que falámos aqui muito no ano passado do Sporting Porto, quando o Pepe deu um murro no Coates? Sabe quem era o VAR? Era o João Pinheiro. São aquelas particularidades. Não, isso eu tenho aqui tudo, Miguel, tenho tudo aqui. Um dia que, se quiserem, já que não mostram nada, se quiserem, eu tenho aqui tudo. Até desde o apito dourado até tudo. Tenho aqui tudo. Portanto, o soco do Pepe, mesmo meteu o queixo para dentro do Coates, é vergonhoso. E ninguém disse nada. Portanto, eu acho que o João Pinheiro, e é outra coisa, é o único árbitro, isto é inédito no futebol português, na casa de um grande clube, marcar 3 penaltis contra o Sporting. Foi ele, correu a ave, o Taremi fez 3 simulações, e uma é penalti, de facto, que eu vi mesmo e vi que foi penalti. As outras 2 é simulações nítidas. E, portanto, este senhor deve ter alguma coisa contra o Sporting que eu ainda não percebi o que era. E eu acho que ele nunca devia ser nomeado para... Eu, quando senti o elogio, porque ele não elogia ninguém, antes dos jogos não elogia ninguém, e este elogio antes do jogo, aquele cheirou-me logo que podia acontecer uma coisa do treinador do Porto. Um elogio que eu nunca vi na minha vida. O melhor árbitro português. O melhor árbitro português. Mas eu acho que essa frase diz muito mais sobre a arbitragem portuguesa do que sobre a alegada qualidade ou não do João Pinheiro como árbitro. Sim. Pois, é pior, é mesmo isso, Vou, entretanto, passar aqui a conversa também para o João Olivença. João, já se percebeu aqui pelas críticas do Manuel, nomeadamente, e há um histórico de João Pinheiro em jogos do Sporting que não é muito favorável. É sensato por parte do Conselho de Arbitragem escolhê-lo para apitar um jogo desta importância? Havia aqui um título em discussão ao final da Taça da Liga. André, eu acho que esta situação do João Pinheiro e da arbitragem em Portugal não traz nada de novo. Portanto, sabendo que o João Pinheiro foi o VAR naquela situação do soco claro do Pepe ao Coates, e olhando para a exibição extraordinária que este árbitro teve a prejudicar claramente a equipa do Sporting, não expulsando quem devia ter expulsado, não amarelando quem devia ter amarelado, nomeadamente o Pepe, o Otávio, o Wendel, o PP, e não só alguns jogadores que fizeram faltas como simulações, agressões, empurrões, chapadas na cara. Eu lembro-me do Pepe ainda com o amarelo a correr de uma área à outra, a ter um comportamento novamente antidesportivo e antiético, a querer provocar os jogadores do Sporting. O Otávio a ter mais comportamentos antiéticos, a querer novamente, mais uma vez, provocar os jogadores do Sporting. Olhámos as imagens vistas da televisão em que vimos que o banco estava claramente a provocar e, não sei se de alguma forma, alegadamente ali a condicionar o árbitro. Aquilo que nós vimos foi um jogo de futebol em que, mais uma vez, o árbitro, a equipa de arbitragem, já nem falo do VAR, que são 2 senhores que estão sentados, 2 ou mais, que estão sentados a olhar para um conjunto de televisores, longe de todo este espetáculo, com a calma suficiente e o tempo para analisar lances, e não conseguem ver lances. Eles não têm esta emoção do jogo, mas o árbitro não consegue gerir, e voltamos à mesma conversa, não consegue gerir
a emoção do jogo, não consegue gerir a pressão do jogo e não consegue gerir a influência que recebe dos vários jogadores durante todo o jogo. Portanto, isto revela mais uma vez que a arbitragem, e este árbitro em concreto, cometeu erros graves naquilo que me parece ser a definição do resultado do jogo, e ainda assim tranquilizou uma segunda parte inteira. O árbitro não mostrou capacidade para gerir o jogo, não mostrou, o árbitro e a equipa de arbitragem não mostraram capacidades para analisar lances de enorme gravidade, e continuou um jogo que ficou praticamente estragado na segunda parte, com uma equipa a ter vantagem no marcador. Portanto, é isto que fica deste jogo. O Sporting com uma exibição fantástica, 4 situações de golos na primeira parte, mais um remate do Marita, bolas ao poste, jogadores isolados, uma exibição extraordinária, e na segunda parte, no jogo que estava ainda o Sporting por cima, acontece aquela expulsão e o jogo acaba por mudar completamente. Portanto, houve aqui, não digo que é uma intervenção deliberada, não digo que o árbitro o fez deliberadamente, mas não mostrou condições, como não mostra nenhum árbitro hoje do campeonato, não mostra nenhuma equipa de arbitragem, tem tido, aliás, mostra 1 ou 2 árbitros, alguma competência para arbitrar jogos desta dimensão. E é isto que fica do jogo desta semana. E o Miguel tocou aí num ponto importante, que é quando o João Pinheiro é dos melhores árbitros a nível nacional, é porque algo está muito errado na arbitragem. Porque eu recordo na arbitragem há uns anos atrás, com alguns casos que existiam, mas havia árbitros que iam lá fora, iam árbitros que iam apitar finais, iam árbitros que tinham algum pedigree. Estes árbitros não mostram estabilidade emocional absolutamente nenhuma, e eu acho que eles, como eu digo, são árbitros que têm que ser protegidos, são árbitros que têm que ter uma melhor formação, são árbitros que têm que ter, de alguma forma, uma melhor preparação e têm que ser protegidos, porque não podem sofrer influências e comportar-se desta maneira como se comportaram. E o ano passado, aquela entrada, quando nós estávamos a ganhar 2-0 e a dar o mesmo festival que estávamos a dar este ano, o mesmo festival, entra em cena o Taremi, que dá um pisão. Eu ainda hoje estive a ver esse lance. Um pisão no pé, aquela expulsão direta do Taremi, e dá um mergulho para trás, e o Coates é que leva amarelo. E ele impune, o árbitro não lhe mostrou nada. Portanto, isto tem sido uma constante deste árbitro em relação à nossa equipa. Tem sido uma constante. Miguel, olhando para tudo isto, teve de facto influência no resultado final, a arbitragem de João Pinheiro? Perante tudo aquilo que temos dito e aquilo que foi escrito, a partir do momento em que uma equipa de arbitragem não vê uma agressão, a partir do momento em que não marca várias faltas, a partir do momento em que não dá amarelos a simulações, a partir do momento em que faz tantos erros e infelizmente todos para o mesmo lado, acaba por influenciar obviamente o resultado. Falámos muito, temos falado nos últimos programas, nomeadamente no último, sobre a necessidade, ainda no último falámos a propósito da recomendação do IFAB e os testes que vão avançar no Mundial de Clubes para a divulgação dos áudios do VAR. Jogo após jogo, este é mais um, torna-se cada vez mais evidente a necessidade dessa medida avançar. No jogo do Aroca teria sido bastante útil, até para os responsáveis do Aroca não revelarem o seu desconhecimento relativamente ao protocolo do VAR, teriam tido ali uma lição, digamos assim, ao vivo e a cores e em direto, e por isso esta parte pedagógica da explicação acaba, obviamente, tal como dissemos na semana passada, por retirar algum do ruído que existe sempre à volta do futebol. Porquê? Porque vem lá a explicação, esperemos nós, obviamente, que ainda não vimos essa experiência a ser feita em Portugal, mas a ideia dos áudios e da comunicação entre o VAR e o árbitro serem audíveis para o público que está em casa e para o público do Estado tem exatamente este caráter didático, e acho que será uma medida que, quando os árbitros e o Conselho de Arbitragem se perceber destas vantagens, fará com certeza qualquer coisa por isso. Já agora, permita-me também dizer uma coisa, que eu na semana passada, quando falámos deste caso, disse que a Federação poderia estar a perder uma oportunidade para ser pioneira. A verdade é que, pelo menos, há uma notícia, eu não vi ninguém da Federação a confirmar isso mesmo, mas deduzo que seja verdade, também não vi o seu desmentido. Há uma notícia que nós já teríamos, que a Federação, no fundo, já está a entrar em contacto com o UEFA e com a FIFA para trazer essa medida para Portugal. Se assim for, é obviamente uma ótima medida, e espero que seja uma realidade em Portugal num futuro muito próximo, porque, como digo, acho que estas explicações, e a partir do momento em que tivermos esse tal racional por trás, acho que nos vai ajudar a perceber algumas das decisões que são tomadas e em alguns casos, a dar conhecimento das regras do jogo às próprias pessoas, o que acaba sempre por ser interessante.
Já vamos aqui ouvir a análise do Pedro. Quais é que são para ti então os lances flagrantes, os erros no fundo de João Pinheiro nesta final da Taça da Liga? O Manel e o Pedro têm ali daquele lado, diria que toda uma cábula que eu não quero pôr em causa e não quero fazer nada. Mas acho que há o erro mais clamoroso, digamos assim, é quando a equipa de arbitragem não vê uma agressão aos 67 minutos e acaba até por amarelar o Pote, que eu ainda não consegui sequer perceber a razão porque é que ele levou amarelo. Mas isso, com certeza, mais uma vez, existisse a possibilidade de alguma explicação. Também vi no outro dia, não sei se viste essa, Pedro, acho que foi no campeonato alemão, acho que é no campeonato alemão, que o árbitro foi à flash dar a explicação porque é que tinha expulso o treinador de uma das equipas, e o treinador, que saiu muito indignado quando tinha sido expulso, acabou por aceitar a decisão do árbitro, exatamente porque ouviu a sua explicação e percebeu que se calhar se tinha excedido um bocadinho nos seus protestos. Mas ou seja, este caráter didático que eu acho que será o futuro da arbitragem, de explicar no fundo e dar este racional explicativo sobre porque é que tomar uma decisão num sentido e não no outro. Muito bem, vamos continuar a olhar para a arbitragem. Daqui a pouco vamos olhar para o jogo de quarta-feira. Pedro, vamos então começar pela análise aos casos desta final, começando aqui pelo minuto 3. Há um penalti de Marcano que não é assinalado, a bola vai ao braço de Marcano. Sim, portanto, neste caso, na minha opinião, o lance foi bem decidido. É um cruzamento do Pedro Gonçalves pela direita, a bola acaba por embater na zona abdominal, eventualmente no braço direito de Marcano, que está completamente encostado ao corpo. Portanto, ainda que a bola pudesse eventualmente ter batido no braço, o braço está numa posição que não aumenta a volumetria, está numa posição natural de proteção, mostrando que não quer jogar a bola. Portanto, boa decisão ao deixar prosseguir o jogo, não assinalar pontapé de penalti. Ao minuto 3, o gol que é anulado a Marcos Edwards é bem anulado? Sim, é um lance que depois da análise do VAR acaba por ser claro. O Paulinho aqui lança o Edwards, que prossegue com a bola, acaba por fazer gol. O árbitro assistente em campo decide que o golo seria válido, portanto não encontra infração. Mas após a análise do VAR, após a colocação das linhas, foi possível chegar à conclusão de que o Edwards estava adiantado em 41 centímetros, portanto o golo bem validado por fora de jogo. Vamos passar para o minuto 33, uma entrada de Otávio, que deveria ter visto, pergunto sobre Paulinho, deveria aqui ter visto cartão amarelo, o médio do Futebol Clube do Porto? Sim, na minha opinião sim, tratou-se de uma entrada negligente. A bola está a cerca, está à frente de Paulinho. O Otávio não tinha grande possibilidade de jogar a bola, acaba por atingir o Paulinho ali na zona de trás da perna. Portanto, parece-me um lance claro para a advertência por entrada negligente. Isto é roçar a agressão. Ele dá um pontapé de forma intencional no jogador. Olha, sim, a bola estava à frente. Sim, a bola está à frente. Olha, isto é assim. Mas pela força, pela forma como joga... Eu aceito, mas a forma como ele abordou o lance, para mim... já vi expulsões piores. Ainda reclamou um bocadinho, mas é o Otávio, por isso não merece amarelo. Aqui eu enquadro mais como uma entrada negligente, não vejo muita força, mesmo a forma, dá com o peito do pé, não tem uma entrada de sola nem nada, portanto enquadraria mais como uma entrada negligente. Fica aqui o primeiro amarelo por exibir a Otávio. Já vamos ver aí uns lances que se houve força para o suplente foi suficiente para a palhaçada que fizeram alguns jogadores do Porto. A ver se houve força. Vamos ver. Acho que da esquerda esteja aí todos. João, qual é que é a tua opinião? A minha opinião é que é uma entrada mais agressiva no pé de apoio do jogador, que em situações como esta já vimos no passado, situações destes já de lesionarem os jogadores para eles terem de sair. Não é a primeira vez, é uma entrada por trás, negligente. É um cartão, aceita-se o amarelo,
mas se fosse expulso também não era surpresa nenhuma. É um lance muito perigoso que coloca em risco a integridade física do jogador. Uma pancada com força naquela zona, no pé de apoio, onde está o peso do corpo suportado naquela, como nós vemos ali na imagem, o peso do corpo do jogador está ali suportado. Significa que qualquer rotação que seja feita com aquele pé vai influenciar negativamente toda a zona muscular e esquelética. Portanto, poderia ter lesionado o jogador ao ponto de ele ter de sair, como já aconteceu num jogo passado, uma entrada também por trás que foi feita pelo Uribe, creio eu, que acabou por lesionar um jogador. Portanto, eu percebo a justificação, mas eu continuo a dizer, está o peso todo do jogador ali, pode criar uma lesão no jogador e é uma entrada grosseira que merecia outro tipo de cartão, pelo menos o amarelo. Pelo menos o amarelo. A verdade é que isto, e vai ser assim ao longo dos próximos lances, Pedro, isto são tudo decisões que depois vão ter repercussão, poderiam ter tido consequências diferentes e um desfecho diferente para esta final da Taça da Liga. Vamos avançar aqui para o minuto 53. PP, extremo do Futebol Clube do Porto, tem um lance que pode ser interpretado como uma simulação, deveria ter visto cartão amarelo. Pode ser interpretado. Sim. Estou a fazer a pergunta. Não vou aqui fazer qualquer avaliação. Foi uma vergonha o que eu ouvi no outro canal, num canal, foi uma vergonha o que eu ouvi de jogadores de futebol. Foi uma vergonha o que eles disseram deste lance. Quer dizer, quem fez a falta foi a relva. Não foi ninguém, foi a relva. Quer dizer, o jogador não simulou. O jogador que bateu com o pé... Estamos a ver agora. Bateu com o pé na relva. Olha para isto. Foi a relva que deu-lhe este empurrão. Olha para isto. É o trampolim. Olha para isto. Como é que os jogadores de futebol... Alguns empurravam a bola. Mas como é que é possível os jogadores de futebol dizerem esta barbaridade? A dizer que foi a relva. Que bateu com o pé na relva. Se ele batesse com o pé na relva, caía logo, não voava. Pedro, a culpa é da relva ou há de facto uma simulação aqui do PP? Aqui em jeito de brincadeira, a relva só poderia fazer isso se tivesse ali alguma bola escondida. É um lance claro, ninguém toca no PP. No momento em que ele passa por Coates, salta, simula claramente. Isto não é salto, é um mergulho, Pedro. Sim, salta. Ele até chegou a partir o pescoço. Ele não tem pescoço. Salta com o objetivo de iludir o árbitro e tentar ganhar aqui um pontapé livre direito. Lógico. Aqui, sem dúvida, fica por assinalar um pontapé livre indireto e advertência ao PP por simulação clara. Já agora peço também aqui a opinião do João Olivença. João. Sim, um livre punindo a simulação. Sim. Força, João, força. Bom, A favor do Sport. Eu acho que não há ali qualquer dúvida. Isto é uma simulação clara. O jogador tropeça na relva e acredita que se lançar ao solo o árbitro vai marcar uma falta. Isto é mais um cartão amarelo que influenciava o comportamento do jogador durante a partida, principalmente nos momentos defensivos. Portanto, seria mais um jogador que nos momentos defensivos não poderia ter o mesmo comportamento mais agressivo, mais assertivo, mais no choque, mais no duelo individual utilizando o corpo, porque corria o risco de ser expulso. Portanto, mais uma situação que é uma autêntica... Isto não tem palavras. Isto, do ponto de vista... Eu imagino isto para os escalões de formação e para os jovens que vão aprender a jogar futebol e dar os primeiros passos no futebol, ver uma situação deste género ser no mínimo caricato. Portanto, não só do ponto de vista ético, como do ponto de vista daquilo que é para a imagem, para a formação e para o desporto, e depois para aquilo que representaria para o jogo, que era mais um jogador que nos duelos individuais teria de ter mais cuidado no momento defensivo. Portanto, iria condicionar obviamente o jogador e assim ele continua a fazer, que depois vai fazer uma falta mais tarde, depois tem outra simulação ainda, que imediatamente se levanta mais à frente para evitar também outro tipo de cartão, mas aí eu creio que já tinha um cartão, não posso precisar. Mas é lamentável mais uma vez. Temos então, Pedro, neste caso já o Otávio há pouco deveria ter visto um cartão amarelo, aqui também PP. Ao minuto 58, creio que temos aqui um lance parecido com aquele penalti... situação de penalti de Gonçalo Inácio. Minutos, sim. Há pouco analisámos uma com o Marcano. Sim, é um lance em tudo similar, portanto um ataque do Porto do lado esquerdo, pelo Galeno, cruza para o interior da área, o Gonçalo Inácio, da mesma forma que o Marcano estava há pouco, tem os braços colocados atrás das costas, mostrando claramente que não quer jogar a bola com a mão ou com o braço. A bola acaba por embater ali na zona abdominal, eventualmente tocar no braço, mas claramente lance sem infração, decidiu bem aqui o João Pinheiro.
Ao minuto 66, João Mário faz uma falta sobre Fatal. A situação de ataque prometedor deveria ter sido admoestado? Sim, precisamente. Voltamos ao tema do ataque prometedor. Aqui o Fatal consegue ultrapassar o João Mário ali junto à linha de fundo. Vai entrar na área sem oposição, portanto conseguiria entrar sem oposição na área de penalti. É claramente agarrado, impedido de prosseguir. Ao cortar um ataque prometedor, deveria ter visto um cartão amarelo. O João Pinheiro decide bem ao assinalar a falta, mas ficou a advertência a João Mário por ser feita. Ao minuto 67 temos então talvez o lance mais forte desta final da Taça da Liga, que acaba aqui por ter um jogador expulso, e depois olha-se aqui para esta imagem de Wendel com o Pedro Gonçalves e de facto não se percebe muito bem porque é que o jogador não foi expulso, não teve qualquer sanção de disciplinar. Qual é que é a tua avaliação a este lance? Sim, portanto, aqui é um lance que se compreende que o João Pinheiro eventualmente não tenha visto em campo, mas o facto é que se vê ali claramente uma quesilha entre os dois jogadores. E o VAR deveria, sem dúvida, ter prestado atenção ao lance. Desculpa interromper, mas olhando, eu estava a olhar para o João Pinheiro e para o Pote e para o Wendel. E eu não continuo sem perceber, e aqui nesta imagem, o João Pinheiro, obviamente, pode não ver o murro, mas vai imediatamente para o local. E o Pote não fez nada. Por que razão é que ele dá amarelo? Parece eventualmente ter havido ali uma provocação de parte a parte. O Pote parece meter o braço para agarrar eventualmente o adversário. Mas agarrar um agarrão, enfim, já estamos a tentar supor coisas para tentar justificar um cartão amarelo dado a um jogador, que é a primeira coisa. Olhando para ali não há nada, não se passa nada, não há nenhuma justificação para um cartão amarelo. Eu estou a falar na perspectiva do que o árbitro poderá ter entendido neste lance. É que há uma atitude antidesportiva por parte dos dois jogadores ali com uma provocação mútua. Imagino que tenha sido isso que o árbitro... interpretação, enfim, da sua própria cabeça. Depois olhamos para o que se passou e aqui, enfim, não há nenhuma provocação do Pedro Gonçalves, leva um murro e leva um cartão amarelo. A grande questão é como como é que se tem essa leitura. Eu só ponho... O VAR chamou a atenção, não? O VAR aqui não intervém. O VAR a chamar a atenção, que deveria ter feito, era ter dito ao João, se calhar enganaste, o Pedro Gonçalves não merece o amarelo e o outro jogador tem que levar o vermelho. A grande questão aqui é como é que se tem sequer essa interpretação olhando para o lance, porque é uma coisa... Estamos a ver, não há palavras, não há isto, não há absolutamente nada que justifique ele olhar para aquele lance e ver os dois jogadores a caírem e chegar lá e dar o amarelo, distribuir a justiça salomónica. É uma coisa do Antigo Testamento. Por outro lado, Miguel, sejamos sérios. Como é que pode ter visto então essa provocação? Se foi uma provocação de Pedro Gonçalves e não viu, porque os dois jogadores estão na mesma situação. Eu primeiro nem consigo perceber uma agressão é isto. Sim, é um soco, puxou aquele lá atrás e deu-lhe na barriga. Isto é uma agressão. Isso não está em causa. O que estamos a falar ainda é na fase anterior à agressão. Parece que há ali uma troca de braços entre os dois jogadores e o João Pinheiro interpretou isto. Se aquilo é amarelo em qualquer canto em Portugal, dá-se 2 ou 3 amarelos. Qualquer um. A grande questão é essa. Não podemos ter interpretações ad hoc, não é? Isto agora foi assim. Ou seja, se não vamos aplicar isso nas outras situações de jogo, e em cada canto há agarrões 10 vezes pior do que o Pedro Gonçalves fez. Não há nenhuma razão aparente que justifique este cartão amarelo. Eu gostava de saber o que é que ele vai dizer, com certeza que deve fazer uma daquelas interpretações. Tu estavas a dizer que o árbitro pode ter tido essa interpretação, mas olhando para as imagens, o que o Pedro Gonçalves faz é merecedor de cartão amarelo? Eu vejo ali uma troca de braços, uma troca de mimos. Não sei o que o João Pinheiro terá visto em campo. Vezes é o soco. Depois, claramente, há um soco em que o Wendel atinge o peito do Pedro Gonçalves e para isto, claramente, o VAR deveria ter chamado a atenção, porque é um lance de conduta violenta, a bola não está em disputa, ele tem que ser expulso. Pedro, eu vou-te dizer uma coisa. Isto chama-se jogar à Porto. Eu joguei no Porto há 50 anos, já há 50 anos estou a jogar no Porto. Eu na CUF jogava no Porto. Isto é jogar à Porto. E o Porto, há uns anos para cá, há 40 anos para cá, que faz e não sofre castigos nenhuns.
Mas é que faz à vontade. O Pepe faz isto, o Otávio faz isto. Eles apontam à cara do árbitro 50 vezes e não levam um cartão amarelo. O Otávio põe o dedo na cara dos árbitros assim. Nunca viste? Assim na cara dos árbitros e nunca leva um cartão amarelo. O Otávio, o Pepe vai com o árbitro à cara do árbitro. Se for um do Sporting, leva logo ao vermelho direto, se calhar. Portanto, isto é vergonhoso o que se passa no futebol português há 40 anos a esta parte. A verdade é que, João, entre o que o árbitro poderá ou não ter interpretado, acaba aqui por ficar uma agressão que não tem qualquer punição, não é? E acaba Pedro Gonçalves por ver o cartão amarelo. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que se consegue interpretar uma escaramuça entre jogadores, que o árbitro não está a ver, mas que depois não vê a agressão, mas vê o Pedro Gonçalves a cair. As duas, o árbitro pensou que o Pedro Gonçalves fez uma simulação, e eu creio que aos 53 minutos foi quando o PP também fez uma simulação e não levou, portanto não teve o mesmo critério se for a questão da simulação. Ou seja, a questão da escaramuça e da simulação não tem o mesmo critério que a do PP. Se o árbitro não viu essa situação e viu depois uma agressão, e não viu a agressão, mas viu o Pedro Gonçalves, também não consigo perceber, porque a partir do momento a agressão é posterior ao movimento do Pedro Gonçalves, portanto se viu o Pedro Gonçalves a cair, portanto houve certamente ali alguma coisa, alguma indicação que ele teve por parte do árbitro assistente, creio eu, não faço ideia. Mas se houvesse alegada intervenção por parte do árbitro assistente que houve ali qualquer coisa, então o VAR, aqui é nítido, o VAR tem de ver. Portanto, eu não consigo perceber como é que nós andamos aqui às voltas uma situação que é clara, óbvia e nítida. Há uma agressão ao jogador do Sporting, há um cartão que não devia ser mostrado ao jogador do Sporting. Isto é ponto a ser. O VAR devia ter indicado que houve uma agressão de um determinado jogador e devia ter retirado o cartão amarelo ao Pedro Gonçalves. Porque não é possível, nem é aceitável, e já vamos ao caso do Paulinho, que o jogador do Sporting receba um cartão amarelo quando existe do outro lado um movimento ou de agressão ou um movimento exatamente igual e do outro lado não há nenhum cartão amarelo. Portanto, isto é, nós podemos andar aqui a justificar o que nós quisermos e podemos ter argumentos para o que nós quisermos. Agora, a realidade dos factos é esta. Esta situação foi mal avaliada e deveria ter sido retirado o amarelo ao Pedro Gonçalves e deveria ter sido dado o cartão vermelho ao jogador que fez a agressão. Eu acho que não há esta então ainda mais clara e deixa-me surpreso como é que lá está, como é que o VAR, que é aqui o VAR, eu percebo o árbitro, portanto, o VAR não consegue ver. Portanto, eu fico só surpreendido com esta situação, daí eu dizer que é necessário haver aqui, não sei, algum tipo de maior suporte à arbitragem, para que isto não possa acontecer, porque eu desejo que os árbitros tenham um comportamento diferente e que se calhar sejam, como eu disse, mais bem protegidos, mais bem formados, para que possam não cometer erros destes, porque este erro não tem explicação. E a argumentação que se possa usar, para mim, não tem valor absolutamente nenhum, porque há uma imagem clara e nítida de uma agressão a um jogador do Sporting. É clara e é nítida. E para terminar também este lance, Miguel, o mais curioso é que de facto acaba por ser Pedro Gonçalves que cai no relevado e imediatamente João Pinheiro acaba por exibir o cartão amarelo ao médio do Sporting, que cai no relevado. Dos dois é o único que acaba por cair no relevado. Sim, também foi o único que levou um murro, por isso, nesse sentido, acho que o João aqui explicou muito bem. Um cartão amarelo mal dado ao Pedro Gonçalves e um cartão vermelho poupado ao Futebol Clube do Porto. Acho que o resumo feito pelo João dizia tudo. E nessa altura estávamos a jogar com 11. E estávamos a jogar com 11. É bom referir isso, que estávamos a jogar com 11. Vamos então à expulsão de Paulinho ao minuto 72, Pedro. Eu pensei, desculpa já agora interromper, pensei que ias falar só de um lance, que é o primeiro cartão amarelo ao Paulinho, que começa curiosamente de uma falta sobre o Edwards não assinalada à entrada da área, e nesse contra-ataque o Paulinho leva o primeiro cartão amarelo. Mais uma vez, o cartão amarelo por si, olhando para a falta, se é merecedor de cartão amarelo, é. Olhando para o contexto onde se passou aquela ação, percebe-se que o jogo deveria ter sido interrompido, digo eu, uns segundos antes. E, obviamente, havendo a falta, não haveria contra-ataque, não haveria cartão amarelo ao Paulinho. É só para tentarmos perceber que isto tem que se pensar um bocadinho mais do que propriamente analisar um lance ali e dizer que o árbitro teve muito bem e que, afinal, fez uma coisa muito bem feita. Obviamente que todas estas ações ou inações por parte das equipas de arbitragem acabam por ter consequências depois nos cartões amarelos e nas sequências do jogo a seguir. Pedro, vamos então à expulsão de Paulinho, aqui no lance com Otávio. Otávio, que já há pouco disseste que deveria ter visto um cartão amarelo, neste lance também te pergunto se devia ter visto um cartão amarelo. Sim, na minha opinião sim, portanto creio que vamos ter as imagens. O Paulinho conduz a bola, no momento em que vai passar por um adversário, acaba por atingir com o braço a cara de Otávio.
No mesmo momento, Otávio, quando tenta passar por Paulinho, atinge com a mão a cara do Paulinho, portanto. No meu entender, o Paulinho vê bem aqui o segundo amarelo, lá está por atingir com o braço a cara do Otávio, mas fica um amarelo por exibir também a Otávio, pela mesma situação. No fundo, atinges com a mão a cara do adversário, portanto, seria também para amarelo e consequentemente, os dois jogadores seriam expulsos por acumulação. E ele vai com a mão aberta na cara do Paulinho. Quando o Paulinho reage à agressão dele também, se o Paulinho foi bem expulso, ele também teria que ser bem expulso. Sim, concordamos nisso. E nota-se ali, se der a repetição, é que ninguém falou nisto. Agora, ninguém falou nisto. Aqui. Sim. Olha agora com a mão, olha com a mão agora. A mão dele vai dar na cara. Olha ali com a mão. A mão na cara dele. Parece-me claro. Ali, a mão na cara dele. Parece-me uma situação clara. O Paulinho, no meu entender, é bem advertido. Olha ele a fazer para estarem calados. O Otávio também isto é brincar com o futebol, isto é brincar. Olha ele a dizer para calarem, não dizerem nada. Isto é circo. Isto é circo. Portanto, aqui falta o amarelo também a Otávio, tendo visto o amarelo eventualmente, ou deveria ter visto no lance anterior, portanto seria aqui o segundo, também seria expulso neste lance. Se tivesse sido expulso, já não teria estado aqui neste lance com tão longo aos 5 minutos da compensação? Sim. Portanto, lance aos 90 mais 5, no meio campo do Sporting. Basicamente é um movimento em que parece que o Otávio também se desloca na direção de tão longo, em jeito de provocação, mas o facto é que o tão longo acaba por fazer um movimento também com a mão, em que atinge o Otávio na zona ali do peito, abdominal. O Manel provavelmente vai falar na intensidade, mas... A intensidade não tem nada a ver com a intensidade do Vendel, não tem nada. Acredito, é possível. Ele podia ter evitado... eles gostam disto, isto é uma maravilha. Eles querem disto. Acredito, é uma possibilidade que haja uma diferença de intensidade, ainda assim pode-se enquadrar como uma situação de conduta violenta, apesar de ser aos 90 mais 5. Sim, mas eu não estou a dizer que... Foram prejudicados, coitadinho. São sempre prejudicados. Pedro, qual é que é então a nota de João Pinheiro? Sim, uma arbitragem claramente negativa, marcada principalmente pela não expulsão aos 67 minutos do Vendel. Portanto, nota 2 para João Pinheiro. Isso é muito. Um umzinho também se tem que dar de vez em quando. Apenas acrescentar, foi um jogo difícil que merecia mais atenção por parte quer do árbitro, quer principalmente do VAR, que devia ter tido uma participação mais ativa no jogo. Nota 2, no fundo, nota negativa para o conjunto desta equipa de arbitragem. Tiago Martins estava no vídeo-árbitro, João Pinheiro dirigiu este encontro que, como vimos, teve muitos casos de arbitragem. No jogo jogado, Rubén Amorim elogiou o domínio dos Leões, sobretudo na primeira parte, com sinais que deixam confiança, nomeadamente para o próximo jogo frente ao Sporting Braga. A decisão foram os 2 golos. Sofremos um golo algo infeliz no início, mas tivemos uma excelente primeira parte. Dominámos, criámos várias ocasiões, não deixámos o Porto atacar muito. E foi injusto ir para o intervalo a perder. Depois, na segunda parte, houve meia segunda parte. Depois da expulsão, já o jogo complicou-se. Já os jogadores do Sporting também algo de cabeça perdida, tentámos mudar alguma coisa. O Porto também entrou a bloquear mais com o Galeno, a baixar também o Galeno e equilibrou um bocadinho. Mas nós, quando começámos a mexer na equipa, o jogo acabou na situação do Paulinho e, portanto, acabámos depois de sofrer, já a tentar tudo, numa bola ao segundo posto, acabámos por sofrer o golo. E para mim foi essa a história do jogo. Foi a análise de Rubén Amorim. Manuel, gostou da exibição do Sporting frente ao Futebol Clube do Porto? Foi superior o Sporting frente ao Futebol Clube do Porto? André, só os leigos da matéria ou os mal intencionados é que não dizem que
que o Sporting jogou futebol de alto nível na primeira parte. E na segunda parte não jogou por interesse da equipa adversária. Mas isso já aconteceu o ano passado, que estávamos a ganhar 2-0. Estão aqui esta estatística. Na primeira parte tivemos 35, eles tiveram 35 minutos de posse de bola e nós 65. E o jogo foi sempre do Sporting. E quando eles sentem que não têm argumentos para jogar de jogo para jogo com o Sporting, entram nisto que a gente sabe, que é sempre. O Rubén é simpático. Eu, sinceramente, depois do que o treinador fez 2 ou 3 vezes ao Sporting, quando o Sporting ganhou o Futebol Clube do Porto, eu nunca mais o cumprimentava. Eu, se fosse treinador do Sporting, nunca mais o cumprimentava. Mas o Rubén tem mais educação que eu, se calhar. Mas eu sou assim. A mim fazem, eu também o faço. Estás a perceber? Eu acho que o Sporting deu uma lição de futebol este ano e a época passada ao Porto. Mas, lá está, os outros argumentos, o Sporting não é capaz. Os outros argumentos, como o Sporting não os tem, o Sporting ganha em casa as equipas de forma limpa. Não é na confusão. E o Porto faz sempre isto. Portanto, eu acho que eu adorei. Eu vi o jogo ao vivo. Adorei este jogo e acho que os sportinguistas que estiveram no estádio adoraram aquilo que o Sporting fez. Dominador, criar situações de perigo, a jogar com dinâmica, a jogar com classe e a criar oportunidades de golo. Infelizmente não marcámos e sofremos o golo da forma que sofremos, mas não vamos agora dizer que o Adam já não presta para nada. O Adam foi um dos esteios da nossa equipa durante 2 anos. E, portanto, não vamos já dizer que... foi muito infeliz no gol. Muito infeliz. Mas a equipa reagiu de forma positiva e foi extraordinário. Aquilo que eu vi ao vivo, ali na bancada, aquilo que eu vi foi belíssimo. Quem gosta de futebol como eu gosto da arte. O futebol para mim é arte. O futebol não é uma luta livre. O futebol é arte. E a arte foi nossa. Só nós é que tivemos arte, mais nada. Vamos olhar para essa arte também com o João Olivença. Foi de facto assim, João? Foi uma boa exibição do Sporting. O que é que nos trazes aqui hoje? André, foi de facto uma extraordinária exibição do Sporting na primeira parte, um jogo muito bem conseguido, a explorar muito bem aquelas que foram as fragilidades do Futebol Clube do Porto, principalmente no corredor esquerdo. O Vendel estava praticamente sempre desposicionado, o Pedro Porro aproveitou muito bem, o Nuno Santos também. Temos aqui uma jogada que espelha muito bem isso, o Porto a tentar muitas vezes pressionar o Sporting na saída de bola e a não conseguir condicionar o Sporting ao ponto da bola não passar para o meio campo contrário. Este é um dos exemplos como o Sporting sai de uma situação de pressão atrás com vários jogadores. Vemos ali os círculos, quer do Nuno Santos no lado esquerdo, quer do Pedro Porro no lado direito e depois do Pedro Gonçalves também a aparecer agora, como aparece na imagem. São os jogadores que vão desbloquear aqui uma destas situações, com o apoio ali do Paulinho, o tal grande apoio que o Paulinho dá na frente, e vemos aqui o Sporting novamente a explorar o facto de Vendel estar completamente deslocado daquele corredor direito muito bem explorado pelo Pedro Porro e a bola a ser jogada para lá. E sai daqui uma jogada muito perigosa do Sporting. O Sporting ali a partir dos 30 minutos começou a carregar e a jogar muito bem. Este é o lance em que a bola vai à barra e depois o Sporting ganha a segunda bola, novamente no meio campo contrário, volta a jogar e aqui mais uma situação em que a bola acaba no poste por Pedro Gonçalves. 2 jogadores, 2 influências. Primeiro Pedro Gonçalves na construção e vemos aqui, ao contrário do que se foi dizendo, inclusive até nos comentários ao jogo, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que a análise ao futebol é feita, em que se diz que havia aqui um condicionamento grande da equipa do Sporting. O Sporting saiu praticamente sempre bem na primeira parte, a chegar ao meio campo contrário e criar situações. Este é um dos bons exemplos. Corredores laterais do Futebol Clube do Porto com menos gente, mais no duelo individual de 1 contra 1. Corredor central muito preenchido e o Sporting a sair bem, com o Paulinho a arrastar ali a defesa para o corredor e a libertar depois o espaço do corredor contrário para Pedro Porro, como mostrei, em que Pedro Gonçalves faz um passo extraordinário e cria-se aqui mais uma situação de golo. Aqui começou o Sporting a carregar ainda mais, foi como eu disse, e vemos aqui completamente deslocado, a equipa do Futebol Clube do Porto desposicionada, a linha defensiva a olhar para a bola e não marcar o jogador, e o Sporting tem aqui uma bola na barra, ganha a segunda bola, como eu disse, volta a posicionar-se numa linha de sustentação à entrada da área, e Pedro Gonçalves acaba por finalizar, e o Sporting tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores dentro da área, prontos também a finalizar. Uma situação em que o Sporting está em organização, não é em transição, está em organização, está bem posicionado e cria uma situação de finalização, por mera infelicidade, quer no lado de Pedro Porro,
quer por outro Pedro Gonçalves, que acaba por não conseguir fazer esse gol. Então, o Sporting foi explorando e bem sempre as fragilidades dos corredores do Futebol Clube do Porto, as fragilidades de posicionamento do Futebol Clube do Porto, dos duelos individuais também, principalmente dos corredores laterais. Aqui novamente, mais uma situação, desta vez o Sporting também novamente a ser pressionado, a sair com alguma facilidade daquilo que era o suposto condicionamento, e depois vemos Pedro Gonçalves no lado esquerdo, Nuno Santos no meio e no outro lado Paulinho. E esta distância é novamente Vendel completamente perdido em campo, que foi pressionar uma bola a Pedro Porro, demorou muito tempo a recuperar e a bola entra nas costas e Paulinho tem uma excelente oportunidade para finalizar. Novamente bem o Sporting a aproveitar a fragilidade do posicionamento de Vendel, a fragilidade da aproximação da marcação que estavam a ser feitos pelos dois centrais do Futebol do Porto, Nuno Santos. Portanto, o Sporting aqui alterou. Paulinho na direita, Nuno Santos no meio, Pedro Gonçalves na esquerda, e o Sporting cria aqui uma situação de confusão. Vemos os dois centrais a marcar um jogador e vemos do lado de lá Paulinho e Vendel completamente perdido, a passo praticamente a recuperar uma posição, sem ter noção de onde é que estão os dois jogadores, e a Paulinho que nas costas aparece, e o Sporting tem 4 jogadores na área, conta novamente, e depois está ali a aproximação, depois mais um jogador, 4 jogadores na área contra 3 jogadores do Futebol do Porto. Uma excelente oportunidade para finalizar novamente. O Sporting aqui desperdiçou, mas não deixou de criar oportunidades. No momento em que o Sporting estava claramente por cima, claramente a carregar, um jogo que o Sporting fez uma primeira parte excelente, houve ali 5 minutos iniciais que foram repartidos, a partir daí o Sporting esteve sempre na minha ótica no domínio do jogo e a aproveitar as tais fragilidades que o Futebol do Porto tinha nos corredores. Novamente aqui, ao terminar da segunda parte, ainda na primeira parte também, vemos ali Vendel novamente com o círculo brando, novamente a fazer uma pressão a Pedro Porro a sair da sua posição, a obrigar ali um recuo de Galeno, e depois o Sporting novamente nas costas, continua a ter vários jogadores a aproximar dentro da área, continua a estar o corredor completamente isolado, vemos novamente o desposicionamento de Vendel muito bem aproveitado, agora aqui por Pedro Porro novamente, que vai partir no 1 contra 1 e que vai ultrapassar com facilidade dentro da área e que entrega a bola a Paulinho, e o Paulinho acaba por não conseguir finalizar. Portanto, novamente, mais uma vez, os jogadores do Sporting a aproveitar aquilo que era a capacidade do desposicionamento da linha defensiva, muito mal na minha ótica o posicionamento ali de Vendel, a linha média não estava a conseguir cobrir, o Galeno aqui já deu mais um apoio, a bola entra nas costas e acaba aqui o Sporting por criar mais uma situação em que troca a bola no meio campo contrário dentro da estrutura, volta a atrair para dentro, para jogar fora como vemos aqui, e volta novamente a aproveitar o desposicionamento da linha defensiva, que parece estar equilibrada, mas no 1 contra 1 e nos duelos não conseguia. E era aqui que o Sporting fazia a diferença, e foi aqui que o Sporting fez a diferença na primeira parte, e daí eu ter tocado num ponto importante que era a necessidade dos cartões amarelos para estes jogadores todos que nós falámos há pouco, porque se sem cartão amarelo havia esta incapacidade, com cartão amarelo seriam ainda mais condicionados e o Sporting teria obviamente mais capacidade de jogar e de estar no seu ataque. E isto na segunda parte, a partir dos 65 minutos, 70 minutos mais ou menos, deixou de acontecer. Miguel, perante esta exibição, o Sporting encara com confiança o jogo de quarta-feira com o Sporting Braga? Eu acho que temos um jogo muito difícil na próxima quarta-feira e é o primeiro jogo da segunda volta e por isso esperamos obviamente que a equipa se sinta confiante pelo futebol que jogou e que vá atrás do resultado, que neste caso que nos interessa, que são obviamente a vitória e os 3 pontos. Um jogo em que Paulinho Manuel não vai ser opção. Ruben Amorim já falou sobre as soluções que o plantel tem. Ao Chermiti é uma frente de ataque mais móvel. O que é que lhe parece que vai acontecer na quarta-feira? Qual é que vai ser a solução? A mim parece-me que vai jogar os 3 jogadores mais móveis, porque tem jogadores para isso. Se não tivesse, mas tem. Acho que tem. O Edwards é um jogador com uma dinâmica e uma criatividade muito boa. O Pote pode jogar para o meio, pode jogar para a esquerda. O Trincão pode jogar para a esquerda, pode jogar para o meio. Eu acho que tem esses 3 e depois tem mais um ou outro suplente que podem também, em função do que esteja a acontecer, para entrar. Mas eu acho que esta equipa do Sporting já demonstrou que sabe jogar sem ponta de lança, fixo, sabe jogar com 3 jogadores sem posição definida. Eu mais uma vez volto a dizer que quando eu joguei com o Oliveira e o Jordão, nós jogávamos precisamente assim. O Alisson mandava-me jogar soltos, um na direita, outro na esquerda no gol, mas não, eu tanto podia estar eu na esquerda como o Oliveira ou o Jordão, e aqui o Ruben já demonstrou que faz isso muito bem e que os jogadores interpretam o jogo dele muito bem. João, qual é que vai ser a solução?
Concordo com o Manel, eu acho que a solução dos 3 jogadores móveis na frente parece-me que é a melhor solução, foi aquela solução que o Sporting teve já em vários jogos quando o Paulinho também não estava disponível e que eu acho que o Sporting fez uma boa exibição, consegue muitas vezes confundir a marcação individual dos jogadores, porque os jogadores recuam muito, vão para a esquerda, vão para a direita, à semelhança do último lance que eu mostrei, em que temos Nuno Santos no meio, Pedro Gonçalves na esquerda e Paulinho na direita. Eu acho que ter 3 jogadores móveis muitas vezes facilita, e eu acho que isso pode ajudar a complicar muito aquilo que é a marcação individual dos centrais do Sporting Braga, inclusive até do médio defensivo do Sporting Braga, que deixa de ter um jogador fixo para fazer essa marcação. Se eventualmente jogar o Chermiti, por exemplo, e jogar o Trincão, jogar Edwards, por exemplo, liberta Pedro Gonçalves e aí o Sporting aparece com 4 jogadores na frente, muito à semelhança daquilo que também aconteceu neste último jogo, com o Morita também a aparecer e dar esse apoio, mas Pedro Gonçalves tem outra definição no passe e na finalização, portanto vamos ver, mas eu acho que a capacidade que o Sporting tem de jogar com os jogadores móveis poderá fazer toda a diferença e poderá também criar aquilo que é um suporte defensivo diferente, com o Morita aí já a ajustar mais com o Ugarte, e o Sporting tem ali 2 jogadores que acabam por estar na retaguarda, uma boa linha de sustentação que suporta depois as transições ofensivas para vencer as segundas bolas, que eu acho que isso foi determinante também no jogo do Porto, que o Sporting ganhou muitas segundas bolas, e também com o Braga, que é uma equipa muito aguerrida, o Sporting também tem que ter o mesmo comportamento, e para isso precisa ter jogadores móveis, que estejam em todo lado, à procura onde a bola caia, a marcar a zona, a procurar a bola nas suas zonas e a ocupar zonas do campo que não permitam ao adversário que possa jogar. Portanto, a definição, na minha ótica, dos 3 jogadores da frente faz todo o sentido. Agora quem serão, e o Ruben é que vai decidir, mas já vimos que o Sporting define bem com estes 3 jogadores muito móveis, a trocar do centro para a esquerda ou então da direita para o centro. Portanto, os jogadores estão inicialmente fixos a 3 posições, mas quando o jogo começa a decorrer podem estar muito bem na direita, o jogador que está no centro estará na direita, o jogador que está na direita pode estar na esquerda, e esta alteração muitas vezes obriga os jogadores do Braga a marcar à zona, e às vezes pode sair nos duelos individuais uma surpresa, porque a qualidade dos nossos jogadores é imensa e podem decidir um jogo, qualquer um dos jogadores na frente pode decidir o jogo com um lance de gênio individual. João, obrigado pela tua análise, agradeço também aqui ao Miguel, ao Manuel e ao Pedro Azevedo, uma vez mais obrigado aos 4. O Raio X Sporting regressa na próxima semana. Obrigado.